Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui com vocês e mandar um abraço aí a todos os telespectadores. Além de Parelhas, o senhor responde por quantas delegacias aqui na nossa região? São 2 delegacias físicas, né, em que eu atendo presencialmente, que é Parelhas e Jardim do Siridó. E vinculado a Parelhas temos os municípios de Equador e Santana do Siridó. E vinculado a Jardim do Siridó temos o município de Ouro Branco. Né? Todas as quartas-feiras eu estou aqui na delegacia de Jardim de Siridó e no resto da semana atendendo em Parelhas. Podemos dizer então que o senhor tem nas suas mãos mais ou menos 60 mil pessoas para poder garantir a segurança, né? Isso, entre 50 e 60 mil habitantes. Parelhas demanda um pouco mais de trabalho, mas no total é nessa faixa, de 50 a 60 mil, tal qual eu tinha em Apodi, na minha delegacia anterior. Então você já traz nas costas esse peso dessa responsabilidade. Pois é, né? A gente tem um déficit de servidores, né? A Polícia Civil não realiza concurso público desde o ano 2008 e a gente tem que fazer muito com um pouco que temos, né? É claro que a gente não vai deixar faltar o serviço público, né? A população não vai sofrer o reflexo do déficit pessoal. Então a gente usa de muita boa vontade e criatividade para fazer nosso trabalho. Há quanto tempo o senhor está na região de Seridó? Somente há 3 meses, né? Eu sou delegado de polícia há 4 anos, né? Trabalhei 2 anos em Mossoró, na Delegacia de Atendimento ao Adolescente Infrator, a DEA, e de lá trabalhei 1 ano e meio em Apodi mais 4 cidades, né, mas a comarca de Apodi, e desde o início de abril estou aqui no Siridó, na cidade de Parelhas. O senhor, inclusive, está há poucos anos nessa missão de delegado, não é isso? Sim, eu já trabalhei na segurança pública como policial militar e também como agente penitenciário federal. Né, no DEPEN, trabalhei no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Mossoró, em 2006. E agora, desde 2015... desempenho a função de delegado de polícia. São funções totalmente diferentes? Tem um pouco, algumas coisas são iguais, né? A questão de segurança pública é você viver a segurança pública todos os dias. A gente sai do nosso trabalho, mas tem que viver assim, né, com cautela, né, com relação à nossa segurança pessoal e vivendo um pouco assim lidando com a criminalidade, lidando com segurança pública, conversando sobre isso, inclusive na folga com os colegas, né? Isso é bem semelhante, mas as funções em si realmente são diferentes, né? Até porque foram estados diferentes e as atribuições de cada cargo são diversas mesmo. Então você já passou de tudo um pouco, já aprendeu, já trancafiou, já indiciou, e agora está indiciando, né? Quase o ciclo todo, né? Só não trabalhei nem no Judiciário, nem no Ministério Público. São apenas 3 meses, mas já dá para fazer uma avaliação do que é a região de Seridó? É diferente de outras regiões que o senhor trabalhou? Tem algumas diferenças, né? Quando eu fui convidado para aceitar esse desafio de suceder o delegado Alex, que é um amigo meu e desempenhou um trabalho excepcional aqui na região, e eu tomei algumas referências com ele, né? Eu procurei saber, até antes de aceitar o convite, né, o efetivo que ele tinha e as particularidades da região, né? Região de fronteira, próxima a Paraíba, né? Rota de fuga, o intenso tráfico de droga, né? É uma região que, se tiver um traço marcante, identificador, o tráfico de droga é muito mais pesado proporcionalmente a outras regiões do estado. Felizmente, graças ao próprio Dr. Alex, ano passado realizou uma operação no início do ano passado, em que foram presas praticamente todas as lideranças do tráfico da região. Então, assim, deu uma acalmada, né? A gente colhe os frutos, né, de um trabalho bem feito da Polícia Militar e da Polícia Civil, com apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público. E hoje em dia a coisa está sob controle, né? A gente tem algumas estatísticas que a gente vai até falar depois, mas a coisa está mais calma. A gente não tem como abrir a boca e dizer que a região está segura, né? Isso aí eu acho que nem no Nordeste, talvez nem no Brasil, tenha nenhum local que a gente possa reputar como seguro, mas para o que já foi, né, a região, eu acho que já está vivendo um ciclo de uma certa tranquilidade aí na região. E isso se deve, por exemplo, aqui ao trabalho das forças de segurança? Isso. Essa operação reforma trabalhista, né, prendeu, eu acho que 32 pessoas, criminosos que tinham extensa ligação com o tráfico e por tabela,
com crimes violentos, né, como homicídios, roubos. Então a criminalidade de forma geral caiu. Claro que é uma tendência até nacional, né, a gente acompanha nos noticiários, no Brasil inteiro as taxas de crimes violentos têm caído, né, no Rio Grande do Norte tem caído entre 25% e 30%, só que aqui na nossa região tem caído acima da média, né, graças a Deus, muito pelo reflexo desse trabalho que foi feito e com o apoio incansável da Polícia Militar, né, que está no dia a dia, né, fazendo o patrulhamento ostensivo. Quando você fala, por exemplo, que aqui na nossa região caiu consideravelmente, você se refere, por exemplo, à questão de quê? Homicídios, roubos, furtos? Bem, eu tinha uma estatística que eu não vou lembrar de todos os crimes individualmente, mas o número de roubos, né, no primeiro semestre desse ano, comparativo com 2018, caiu, o número de furtos caiu, o número de outros crimes violentos também caiu, mas o principal, né, eu acho que o termômetro, quando a gente fala de violência em determinada região, em determinado período, é o número de homicídios, né? O homicídio é o que dá o termômetro de todos os outros crimes. E a gente não teve nenhum homicídio nas 5 cidades, né? Não teve homicídio em nenhuma das 5 cidades que a gente mencionou no início, nesse primeiro semestre. É um dado que, desde que se tem estatísticas, eu acho que faz uns 10 anos, nunca aconteceu, né? Graças a Deus, até esse período junino, né, que tem intensa movimentação, tem festas, né, e tem mais vulnerabilidade para acontecer alguma coisa desse sentido, não aconteceu. Então a gente fechou o primeiro semestre sem ter homicídios nas 5 cidades. Nós estamos no Mesa Redonda hoje, entrevistando o delegado, o Dr. Rafael Câmara. O que é necessário para que vocês possam combater com mais eficácia o crime? É uma pergunta complexa. Eu vou falar um pouquinho da minha percepção pessoal, né? A violência, né, a insegurança, a raiz da violência são de várias naturezas. Então a solução são variadas, né? São várias frentes que o operador de segurança tem que trabalhar, né? Em primeiro lugar, a população tem que ajudar, né? Muitas vezes acontecem crimes, homicídios, roubos, em que a população fica meio assustada e acaba não trazendo informações para a gente que possa elucidar, né? Tem casos, por exemplo, de o sujeito foi morto, a esposa, o companheiro estava do lado, possivelmente sabe quem é ou desconfia e não traz nenhuma informação para a gente, por medo, por outras coisas. Então dificulta um pouco o nosso trabalho. A gente trabalha muito com alguns informantes, mas principalmente com a população, que pode telefonar para a delegacia, né, pode ligar para o 181 ou 191 da Polícia Militar e trazer informações, porque a gente não tem como ter olhos para toda a cidade, para a zona rural, a gente não tem como monitorar 24 horas uma área tão extensa. Então a população, né, as pessoas podem e devem ajudar. A primeira causa que pode amenizar esses efeitos. Segunda é um trabalho integrado, né, da Polícia Civil com a Polícia Militar, né? A gente tem um bom relacionamento tanto com o subtenente Franklin em Parelhas como com o capitão Micael aqui em Jardim, né? A gente se fala, a gente tem, né, um bom entrosamento, e a Polícia Militar também, todos os policiais militares trabalham aí de uma forma harmônica com a nossa equipe de Polícia Civil. Então esse trabalho de informações, troca de informações, de interação, ajuda bastante a gente conseguir até chegar antes, né, de acontecer os delitos mais graves, né? E também eu acho a questão de reduzir a criminalidade é buscar no nascedouro, né? A gente procurar que as pessoas não ingressem na vida criminosa, né? Os adolescentes, as pessoas que ainda estão nessa fase de vulnerabilidade, não embarquem nesse sonho, nessa ilusão que é o crime, né? Então, assim, são várias frentes que a gente tem que trabalhar. O sistema penitenciário funcionando bem também, né? Sem os detentos não tendo comunicação com o mundo exterior, né? Bloqueadores de celulares, né? Combater as facções, né? As facções, como foi feito pelo Mauro, né? Que era o antigo Sejuc, juntou todo mundo junto e não admitiu essa afronta que é ter duas facções, e a gente tem que se submeter, o Estado tem que se submeter a dois grupos, né? Reconhecer a hegemonia de grupos. Então foi feito um trabalho muito bom no sistema penitenciário do Estado, né? Então isso aí também reflete na queda dos índices de criminalidade. O senhor falou antes essa questão da população ajudar, mas que tem medo.
não é porque uma testemunha não fica bastante exposta e que acaba até sendo morta? Bem, a gente tem mecanismos de trazer um depoimento, por exemplo, a não ser tornar público ele. A gente tem como mecanismo de conseguir resguardar uma testemunha, né? De trabalhar uma informação, às vezes sem colocar no papel, mas tendo, né, um norte, né? Porque às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Se a gente, por mais que não coloque no papel, alguém passa uma informação anonimamente, que seja, a gente já tem pelo menos um norte, a gente já tem um ponto de partida, facilita nas investigações. E até para colocar no papel mesmo, a gente tem como fazer um depoimento sigiloso, né? Junto ao juiz, a gente vê uma forma de preservar, né, aquela testemunha. Tudo pode ser feito, né? Se a pessoa chegar na delegacia, ó, eu tenho isso, alguma informação para dar sobre tal caso, mas eu tenho um receio. A gente vai ter o maior cuidado de tentar trabalhar aquela informação sem expor aquela pessoa. É bom você falar sobre isso, porque eu até voltando um pouco na sua fala, você deixou bem claro que, por exemplo, hoje a Polícia Militar tem um excelente relacionamento com a Polícia Civil, só que no passado não era bem assim, né? A gente sabe que, infelizmente, existem algumas divergências. E isso, na sua opinião, por exemplo, esse bom relacionamento que existe hoje entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, cada um sabendo da sua função, da sua importância, facilita o combate ao crime organizado, à violência? Com certeza. Mais vezes, no Estado aqui, a coisa é bem hegemônica, né? Mas, às vezes, as instituições lá em cima, né, as lideranças, às vezes tem algumas divergências, mas eu acho o mais importante de funcionar é a base, ou seja, quem está na ponta de lança, ou seja, os praças, o soldado, o cabo, os sargentos, os agentes, o delegado, o pessoal que está no dia a dia mesmo, atendendo as ocorrências, se darem bem. Porque se lá em cima houver divergências, seja salarial, seja de atribuições, lá em cima, mas lá embaixo, no dia a dia da cidade, as forças de segurança trabalharem bem, né, terem amizade, né, terem essa proximidade, eu acho que dá para trabalhar muito bem, né? É claro que a gente espera que, em nível institucional, lá em cima, né, a delegada geral, que é uma pessoa muito bem articulada, uma pessoa conciliadora, tanto quanto o coronel comandante da PM, né, também dialogue, né? Eu acho que até nisso aí a gente está tendo um canal mais estreito, né? Eu estive com o secretário de Segurança recentemente, faz 3 semanas, salvo engano, e com um deputado aqui da região. E a gente foi pedir duas coisas, na verdade. A gente foi pedir equipamentos para a delegacia de Parelhas e um veículo alto, sabe, para fazer diligências na área rural, né, que a gente realmente precisa, uma caminhonete ou coisa do tipo. E a gente viu muita boa vontade, né, do coronel Araújo, né, secretário de Segurança, né, apesar de ser de outra instituição, se mostrou muito solícito, né. E em breve espero que o nosso pleito seja atendido, tão logo chegue esses equipamentos aí sejam adquiridos pela Secretaria de Segurança. Mas aí você acha que haver necessidade, por exemplo, do delegado bater as portas, por exemplo, de deputados, do próprio governo? Você acha que o próprio governo deveria fazer um levantamento e até ter em mãos a situação de todas as delegacias do nosso estado? Eu concordo que seria o ideal, né? Mas infelizmente, né, como o efetivo é baixo e o controle é ainda muito precário e mais, né? A gente tem um contingenciamento de despesas muito grande, né? Se eles vierem em cada delegacia perguntar o que a gente precisa, eles vão sair com uma lista imensa de demanda, né? Então, assim, para eles saberem o que é prioridade, eu acho que quem está precisando de alguma coisa não vai esperar cair do céu, né? A gente, como eu estava falando antes para os colegas, a gente já fez reforma em 2 delegacias com recursos oriundos do Poder Judiciário. Se eu ficasse aguardando né, algum representante do Poder Executivo vir aqui e perguntar qual a minha demanda, o que é que a delegacia está faltando, talvez hoje essas 2 delegacias estivessem da mesma forma precária que estavam. Então, eu tive a iniciativa de falar com o prefeito de Parelhas e o deputado lá, o deputado Francisco, e perguntei, olha, se vocês tiverem contato com o secretário de Segurança, né, eu não tenho filiação partidária, não tenho, né, viés político nenhum, eu só estou pensando na minha delegacia, na verdade, né? Como gestor. Seu partido é a segurança pública, né? Exatamente. Eu, como gestor, eu tenho que ser proativo em relação a isso. Mas né? a ajuda já chegou?
Então, eu com essa O que é que eles prometeram? Essa reunião foi há 3 semanas atrás, e ele falou de uma licitação que vai ser adquirida desses veículos, né? E eu coloquei como se colocasse meu nome na lista como prioridade, né? Porque a gente fez diligência recentemente aí, que em área rural e com carro baixo é muito complicado, né? Não é nada absurdo o meu pedido, né? Não é nada do outro mundo. E eu vi muito boa vontade da parte dele. Eu imagino aí que no começo aí do próximo trimestre já seja atendido esse pleito. O senhor acredita que é por essa falta de estrutura em relação a equipamentos, até em relação a transporte, que alguns bandos, né, assaltantes estão tendo ousadia, como teve meses atrás em Parelhas, né, como já tentaram aqui em Jardim Seridó, como aconteceu entre Jardim do Seridó, Ouro Branco, assaltos a carros fortes, assaltos a bancos, a caixas eletrônicos. O senhor acredita que acontece essa ousadia, porque muitas vezes ele sabe que falta equipamentos e até transporte melhor para que a polícia possa combater mais frente a frente? Esses assaltos a banco e a carro forte, na verdade, são meio que uma epidemia no Nordeste todo, né? Vamos fazer um comparativo com Pernambuco, que é meu estado. Acontece muito lá, talvez proporcionalmente um pouco menos que aqui, e a polícia lá é bem melhor equipada que a daqui, né? Então não deixa de acontecer, mas é claro, se uma quadrilha dessa, né, que consegue mapear todos os municípios do estado, eles sabem que uma determinada cidade pequena, tem um efetivo pequeno de policiais e talvez, né, nem faça frente ao número da quadrilha, né? Então a desvantagem numérica é evidente, né? Como é que a gente vai combater? Não vou falar de Parelhas, que tem um bom efetivo, mas numa cidade pequena de, sei lá, 3, 4 mil habitantes, com 3 policiais no momento, e vem uma quadrilha com 20, né? Daqui que o policiamento da região chegue, né? O reforço chegue, talvez já seja tarde demais. Então é muito difícil, né? Ter todas as cidades tendo um efetivo bom para conseguir combater esse tipo de gente. O que é que se pode fazer? É trabalhar com informação, né? Trabalhar com informação, né, com inteligência. Então o setor, né, de inteligência tem que funcionar. Tem que funcionar, de todas as instituições, né? E assim a gente vai compensar a falta de efetivo e a falta, às vezes, até de equipamento, com a antecipação aos fatos, né? A gente conseguir juntar um efetivo da região e fazer frente a esse tipo de assalto. O que é mais fácil, por exemplo, o que é mais difícil, é passar 6 meses sem nenhum homicídio aqui no Seridó, ou pelo menos nos municípios do qual o senhor é delegado, né, está na sua jurisdição, ou permanecer até o final do ano sem que nenhum homicídio possa repetir? É um passo de cada vez, né? Para mim, cada dia que permanece zerado é uma vitória, né? E assim, ressalto que também não é só homicídio, né? Os outros crimes também têm uma estatística decrescente. Não adiantava nada não ter homicídios e ter, né, muita droga, muitos roubos, estupros, né? A gente pensa de um dia de cada vez, mas assim, já é uma coisa vitoriosa, porque a gente vê os homicídios, a grande maioria são decorrentes de briga de facção. É a coisa certa, né? Tráfico e as facções por trás. Então, se a gente vê que não está tendo esses homicídios, quer dizer que as facções estão ou enfraquecidas ou assim não estão atuantes na região. E claro que tem os homicídios de pessoas ditas cidadão de bem, que não tem nada a ver com a história, né? Trabalhadores, assalariados, pessoas do povo que não têm envolvimento com o crime, que são a minoria, estatisticamente falando. Então, se a gente não tem o cidadão trabalhador de bem morrendo, e se não tem as pessoas envolvidas com facções, com atividades ilícitas morrendo, então significa que o contexto de segurança daquela região está contribuindo para isso, né? E eu fico feliz por isso. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem. Quando eu trabalhei em Apodi, no primeiro semestre do ano passado, houveram 15 mortes. E a maioria, salvo engano, 13, de pessoas que tinham envolvimento com o crime. E duas pessoas que eram do povo, que não tinham nada a ver, enfim. E aí existiram as prisões que a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram, 5 prisões de lideranças de crime organizado, e a estatística para o segundo semestre foi de 4, ou seja, de 15 homicídios nas 5 cidades que eu fazia lá, caiu para 4, por conta dessas prisões.
Então a gente vê que é diretamente relacionado de você conseguir efetuar prisões de lideranças do crime com a redução de índice de criminalidade, principalmente dos homicídios. Interessante que essa redução que o Dr. Rafael se refere, ela me parece que também perseguiu outras regiões do nosso estado, tanto que o governo publicou essa semana, né, que os dados do primeiro semestre de 2019, nós tivemos aí redução de 30% dos casos de violência. Você acha que o segredo realmente foi o governo, por exemplo, quando eu falo governo, eu englobo também as forças de segurança, ter atacado as facções? Você acha que quando conseguiu, eu não sei se é essa a realidade, enfraquecer um pouco o poder das facções, o homicídio reduziu, o tráfico de drogas reduziu, você acha que atacar, reduzir esse aparato de força das facções é realmente o caminho a ser seguido? Sim, a gente não tem como quantificar, né, quem colaborou mais, mas eu vou dizer um machismo meu, né? Eu acho que quase metade dessa redução se deve, né, à reorganização do sistema penitenciário, né? Principalmente ao Alcaçuz, que as lideranças que ainda estavam no estado, né, todas ficam custodiadas lá em Alcaçuz, e Alcaçuz reformulado, né, como hoje permanece. Isso contribuiu bastante, porque muitas dessas mortes são encomendadas, né, são enviadas ao salve de dentro da cadeia, né? E a cadeia agora não está mais daquele jeito, né? Lá tem regras, tem leis, inclusive o DEPEN atuou lá, né? O Departamento Penitenciário Nacional atuou numa força-tarefa lá, muito exitosa, o aumento do número de agentes penitenciários estaduais, né, trabalhando, a força de trabalho lá, e agora vão entrar aí 1.000 policiais militares novos, né? A gente espera que dê um reforço aí nas cidades, né? Estamos aguardando nosso concurso também, né, da Polícia Civil, que há 11 anos a gente não tem concurso. Eu espero que o governo estadual, né, se sensibilize e veja o bom trabalho, né, que a Polícia Civil especificamente está fazendo, apesar de ter um efetivo muito reduzido. A gente tem só 30% do nosso efetivo previsto em lei e consegue fazer aí menos com mais, né? Mais com menos, aliás. O concurso realizado, consequentemente, a gente teria convocação de novos delegados, novos policiais civis. Na sua opinião, facilitaria bastante o trabalho de vocês? Com certeza. A gente ficaria trabalhando mais tranquilo, sem se dividir entre tantas cidades, né? E fazer um trabalho investigativo com mais tranquilidade, né? Fazer um trabalho de presença, uma ação de presença, né? A gente está nos eventos, participando, o cidadão sentir a Polícia Civil mais próxima, né? A gente espera que esse concurso seja realizado para breve, né? Porque a gente sabe que tem várias etapas, né? Da hora que se publica um edital para a hora que um policial toma posse, né? Passa-se quase um ano, né? Então a gente não está precisando para ontem, né? Desse concurso. Em 2018, a Associação dos Delegados do nosso estado, a ADEPOL, a associação do qual você faz parte, né? Entregou a todos os candidatos ao governo do estado uma pesquisa onde apontava que 97% da população do estado não se sente segura. Você acha que se essa pesquisa fosse realizada hoje, o resultado seria diferente? Olha, para a população, por isso que é bom divulgar essas estatísticas, né? Essa sensação de segurança tem que ser uma coisa trabalhada dia a dia. Eu acho que tinha que ter muito mais tempo do que 6 meses, sem homicídios, por exemplo, para um cidadão de Parelhas dizer assim, não, eu me sinto seguro, sair na rua, não tenho medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa comigo, né? Eu acho que é cedo ainda para a gente poder se sentir seguro, né? Mas assim, toda caminhada começa com o primeiro passo, né? O primeiro passo está sendo dado pelas forças de segurança e a gente espera que o governo estadual, né, também colabore com o aumento do efetivo das forças de segurança, né? Na sua opinião, o que é que faz um cidadão se sentir seguro? O que é que proporciona para o cidadão a sensação de segurança? Eu acho que a polícia na rua já ajuda bastante, né? Se você vai caminhar à noite, você vê uma viatura passando, você já sabe que se acontecer alguma coisa, né, você tem a quem pedir socorro, que eles estão vigilantes, né? Agora, se a pessoa circula à noite e não vê uma viatura da polícia, ou se houve muitas notícias aí preocupantes em relação à segurança pública, aí é difícil realmente se sentir seguro. É bom também um cidadão filtrar um pouco o que chega, né? Porque muitas vezes acontecia na cidade onde eu trabalhava, em Parelhas,
passamos também muito tempo, acho que ficou 4 meses sem homicídio lá, e aí às vezes tinha um estampido, que podia ser até fogos de artifício, e aí alguém da imprensa, a gente sabe que a imprensa geralmente trabalha dentro da realidade, mas tem sempre aquela imprensa, né, que é a seção mais sensacionalista, diz, a onda de insegurança volta à cidade, né, e muitas vezes não é nem uma ocorrência policial, é só um estampido, uma coisa, né, então a população já é tão assustada que qualquer pequena coisa a pessoa volta a se sentir inseguro, né? Isso, como eu falei, é uma coisa que vai ter que ser solidificada mês a mês, ano a ano, para a pessoa se sentir seguro como se sentia 15 anos atrás, né? No Rio Grande do Norte, há 15 anos atrás, Natal era uma das cidades que tinha menos índice de violência, né? O estado era muito pacato, né? Eu já sei porque eu morei já aqui em 2010, e a gente tem que tentar pelo menos retomar alguma coisa próxima disso. Nós temos, na maioria dos envolvidos em droga, adolescentes, jovens, né? E a gente sabe que o senhor, né, já trabalhou dentro dessa área com adolescente infrator, como o senhor falou no início, né? E o que é que leva realmente hoje uma massa de jovens que poderia estar na escola, poderia estar até num trabalho, né, estar no mundo do crime, né? Porque a maioria são jovens envolvidos nas drogas. É uma pergunta complexa, mas vamos tentar dissecar um pouquinho isso aí. Olha, são vários fatores, né? Um fator que é objetivo, né, que tem estatísticas em relação a isso, é a evasão escolar, né? O adolescente que sai da escola, né, a grande parte dos adolescentes que saem da escola ingressa nesse mundo do crime. Aí muitos até em poucos meses depois. Eu conheço histórias de adolescentes que eram ótimos alunos e em questão de 6 meses se envolveram com pessoas erradas, começaram a usar entorpecentes, se desestimularam com a escola, saíram da escola e começaram a delinquir. Isso é uma escalada criminosa de 6 meses. Eu vi casos na prática disso aí. Claro que o normal é não ser tão rápido assim. Mas o adolescente que sai da escola, a grande maioria não vai trabalhar, vai ficar ocioso em casa e querer as coisas, né? Eu falo sempre nas palestras, né? O adolescente quer um tênis, quer né? A sociedade de consumo impõe muita coisa para o jovem, né? Que você só é reconhecido pelo que você tem, infelizmente, não pelo que você é. Então, esses adolescentes querem as coisas e muitas vezes os pais não têm condição de proporcionar. E ele, como não trabalha, vai querer de uma forma rápida, né? O imediatismo que é comum aos jovens. E aí esse jovem vai buscar, nos convites errados, uma forma de ter esses bens, né, adquirir bens e dinheiro, etc., que às vezes surge como um mero convite de pilotar uma moto para cometer um assalto e daí a pouco ele está usando uma arma, daqui a pouco ele vira um assaltante, um homicida, né? O tráfico de droga também, levar uma encomenda daqui para ali, né? Pode parecer uma coisa inocente no início, mas você entra numa bola de neve que você não tem como sair mais. E aí é como já aconteceu de estar na delegacia de Mossoró, que eu atendi adolescentes infratores, o adolescente dizer, né, em Mossoró, infelizmente, os bairros lá são loteados pelas facções. Deu amenizada agora, mas sempre foi muito forte isso. E o adolescente chegar para mim e dizer, doutor, como é que eu saio disso? Né? Como é que eu faço agora? Né? Porque ele era de um bairro, tinha amigos ligados a uma facção, e ele virou praticamente um escravo, que ele não podia nem circular pela cidade livremente, né? Ele perdeu a liberdade de ir e vir. E eu falei, meu amigo, você vai para longe então, vá para outro estado, né? Ele foi internado, mas quando você você ganhar sua liberdade, fuja para longe, vá com a sua família para outro estado que ninguém lhe conheça, porque aqui você não tem mais vida normal, você não tem sobrevida, você vai morrer se continuar aqui. Fui bem realista com ele. Então isso aí, tudo começa com o que eu falei, né? Envolvimento com entorpecente e sair da escola. E é bem importante o papel dos pais nisso aí, né? Quantos desses adolescentes os pais nem sabem, só sabem que o filho não está frequentando a escola, depois que a coisa já está, né, 2, 3, 4 semanas sem frequentar a escola, eles vão ser avisados, né? Tem que acompanhar, tem que saber se seu filho está indo na escola, com quem seu filho anda, né? Isso dá trabalho, eu sempre falo para os pais, dá trabalho, eu sou pai de 4 filhos, tenho isso também, sou pai de adolescentes, e é a parte chata, mas isso aí é um trabalho cansativo que lá na frente você vai colher os frutos do seu filho ser uma pessoa correta, né? Porque para fazer as coisas erradas, todo dia tem convite, né? Para estudar, para fazer a coisa certa, né? É bem mais difícil. O senhor falava agora há pouco, no nosso primeiro bloco, da importância de, por exemplo,
dá um alerta a essa juventude aí, essa adolescência, está no mundo das drogas, né? E a gente sabe que por tudo isso passa pela questão da educação. Hoje em dia, hoje cada vez mais as famílias estão entregando, por exemplo, a responsabilidade, a missão de educar as escolas, as autoridades, aos conselhos tutelares, né? Enfim. E como é que você vê essa questão, por exemplo? Você acha que muitos adolescentes e jovens que passam pelas suas mãos, pela sua sala, você acaba interrogando essas pessoas, são vítimas também de uma educação que falhou a começar na própria casa deles? Com certeza, né? Criar filhos não é uma coisa fácil, né? Até eu vi um texto interessante recentemente, que começava com um título assim bem chocante: não tenha filhos. Eu não me lembro de quem era, mas era mais ou menos assim: não tenha filhos se você não tiver as condições para criá-los. E condições, eu digo, principalmente não é econômica, condição econômica, é condição de tempo, de disponibilidade, de esforço, né? A gente vê famílias muito pobres que têm filhos bem criados, né, andando numa vida correta, uma vida de princípios, de ir para a escola, muitos vinculados a uma igreja, evangélicos, católicos, enfim, e conseguem seguir esse caminho certo. Mas é por quê? Por falta de recursos? Não, porque os pais despenderam tempo e atenção para eles. Foram às escolas. O que eu mais escuto nas palestras que eu vou nas escolas é os diretores reclamando que tem reunião de pais e mestres, os pais não participam, né? Existem formas de interação da direção, da escola com os pais, e os pais são ausentes, né? Como foi dito, os pais delegam essa atividade de educação à escola, mas a escola passa instrução, passa conhecimento. Educação tal qual pontualidade, respeito, assiduidade, valores, isso quem tem que passar são os pais, né? E aí, infelizmente, aqui em Jardim, eu atendia, inclusive, casos hoje de pessoas que têm 6, 8 filhos, não tem controle sobre eles. E o Conselho Tutelar se sobrecarrega, né, com funções que, na verdade, eram para ser dos pais, né, infelizmente. E aí fica a direção da escola preocupada, o Conselho Tutelar preocupado, e muitas vezes os pais, uma zona de conforto de dizer, estão cuidando deles, né? Antigamente, a gente nem tinha essa rede de proteção tão atuante, né? Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, isso aí é uma coisa mais recente, de 2 décadas para cá. E antigamente se tinha educação, os filhos eram educados de certa forma, né? Por mais que não tivesse nem instrução, mas tinham educação de não fazer coisas que a gente vê hoje em dia, né? Respondendo os pais, agredindo pais, né? Pais que chegam para mim e dizem, eu não tenho o que fazer, meu filho tem compleição física, meu filho tem 1,80 m, 17 anos, a mãe magrinha, né? Pequena, dizer assim, ó, não tenho como obrigar meu filho a mais nada, senão ele bate em mim. Isso a gente vê isso no dia a dia, né? Infelizmente, nesse estágio, a pessoa não tem nem muito o que fazer. Mas quando é que a gente tem que atuar? Desde o começo, impondo limites, sabendo dizer não, sabendo ser chato, né? A gente vai ser chato hoje, mas amanhã eles vão agradecer, com certeza. Okay. Sobre essa questão, por exemplo, onde é que entrou na sua vida profissional essa necessidade, por exemplo, levar o seu conhecimento para as escolas, através de palestras? Começou aqui mesmo no Seridó, você já trouxe de outras regiões? Quando eu trabalhei em Mossoró, como eu atuava com adolescente infrator, ou seja, a DEA, Delegacia de Mossoró, e qualquer tipo de crime que fosse cometido por alguém de mais de 12 anos e menos de 18, vinha para mim. Então, dos crimes, dos atos infracionais, né, a gente chama ato infracional quando é praticado por adolescente, dos atos infracionais mais simples aos mais complexos, todos passavam pela DEA. Então, nesse contexto, lá tem uma patrulha escolar muito boa, né, que é a ROPE, da Guarda Municipal de Mossoró, e eles têm um atendimento muito personalizado para as escolas. E um dos guardas municipais da patrulha escolar me chamou para conversar com uma turma numa escola. Foi uma coisa meio que por acidente, né? Eu falei, olha, eu nunca falei praticamente em público, eu não tenho facilidade e não sei nem o que falar. Aí, doutor, fale sua rotina lá, fale, alerte eles, né? Talvez dê um puxão de orelha, alguma coisa do tipo. E eu fui, né, como um desafio, né? Alguém me pediu alguma coisa, eu negar, eu acho uma coisa desagradável, eu fui. E aos poucos foi acontecendo, foi fluindo, né? Todo em Mossoró, eu fui em 15 a 20 escolas, né, da rede pública, a maioria escolas municipais,
em bairros vulneráveis. Para mim, quanto mais complicada a escola, maior o desafio de estar lá, né? Porque não adianta eu ir numa escola particular, de classe média alta, onde a questão a possibilidade de delinquir existe, mas é bem menor, né? Bem menos recorrente. Então, quanto mais vulnerável a escola, mais gente que tem possibilidade de entrar na vida do crime, melhor, né? Se eu estou falando com eles lá, é o momento de eu falar, porque quando eles estiverem na delegacia já autores de atos infracionais graves, não vai ter mais muita eficiência eu falar, né? A gente vê, vamos dizer, entre aspas, se salvando um ou outro que vira evangélico, um ou outro que os pais têm condição de sumir, levar para outro estado e recomeçar a vida, mas a gente sabe que isso é uma exceção. Eu tenho um dado do chefe de segurança do CIAD, que é o Centro de Internação Provisório, que até mudou de nome hoje, de Mossoró. O chefe de segurança atendeu por muitos anos lá 1.600 adolescentes, mais ou menos. Desses 1.600, 400 já foram mortos, né? Mais 400 se transformaram em maior de idade, né? São adultos e estão presos. E os outros, alguns saíram dessa vida, outros ele não tem informação, podem estar foragidos. Então é uma estatística muito dura, né? 1/4 ou até mais não chega aos 18 anos, né? Morre enquanto ainda adolescente. E tem adolescente que eu vejo nos olhos que não vai chegar aos 18 anos, porque tem uma vida totalmente desregrada, né? Eles enxergam um certo status, uma certa glamorização da vida criminosa, né? Eles idolatram criminosos, eles têm como referência pessoas envolvidas com crime organizado, seja do bairro, seja do estado. Então, quando se tem esse tipo de ídolos, né? Você pode idolatrar Jesus, os seus pais, ou um atleta de futebol, mas quando você passa a idolatrar um criminoso, é muito difícil fazer esse pensamento voltar atrás. Nessas palestras, você disse que esteve em Mossoró pelo menos em mais de 15 escolas. O que mais lhe chamou a atenção, por exemplo? O que é que os alunos, por mais vulneráveis em que eles se encontravam, relatavam para você, por exemplo? Eles vivem essa realidade, até os que não se interessam em se envolver com crime organizado, mas eles vivem essa realidade, porque eles moram em bairros, vou dizer, dominados, mas com forte influência das facções. Então, até quem não tem nenhum interesse das facções sabe como é o comportamento, né? Os símbolos, né? O comportamento, né? São muitas vezes hostilizados por não demonstrarem apreço, né? Não se vincularem a essas facções. Eu costumo dizer que o jovem tem que ter muita personalidade para ser neutro numa situação dessa, né? Tem aquela velha modinha de todo mundo seguir um pensamento e você dizer, não vou porque eu não quero, ou porque não faz parte do meu pensamento. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver tanto com facção, mas tem a ver com o pensamento do jovem. Em Mossoró tem uma escola que eu não me recordo qual, uma sala de aula se dividiu entre dois lados, né? A turma de fulano e a turma de cicrano. Então, geograficamente, o lado direito é da turma de fulano e do lado esquerdo da turma de cicrano. E teve um aluno, eu acho que ele tinha 12, 13 anos, que ele falou, eu não vou para nenhum dos dois lados, pois eu tenho uns amigos de um lado e de outro. Teve personalidade de se manter neutro, acho que foi até hostilizado, chamado de babaca ou coisa parecida com os amigos, e ele manteve-se assim até o final. E eu soube isso pela diretora da escola. Enquanto eu estava dando a palestra lá, eu perguntei quem é o fulano, né, o aluno, e ele levantou o braço e eu pedi uma salva de palmas para ele. Eu valorizei muito a atitude, isso é uma coisa que ficou marcada, porque a pessoa tem personalidade de peitar um amigo seu e dizer, eu não vou seguir esse caminho porque eu não acho correto, isso para um adolescente é uma coisa muito rara. Então a gente tem que estimular essa neutralidade, de a pessoa dizer, não, o caminho certo é eu estudar, eu trabalhar, né? Hoje em dia a gente tem vários instrumentos de inclusão social, principalmente quem é de escola pública, né? Cotas e outros facilitadores desse adolescente ter um futuro melhor. Fácil não é, mas está menos difícil. Então eles têm um caminho a ser trilhado. Agora, se eles saem desse caminho para retomar, é muito difícil. O senhor já teve a oportunidade aqui no Seridó de dar alguma palestra? Sim. Eu atendi 2 colégios em Parelhas, 2 escolas, uma de ensino médio e uma de fundamental, e uma escola aqui em Jardim Seridó, até próxima aqui à delegacia. Eu falo até torno público, né? Se algum diretora de estabelecimento de ensino quiser que eu vá à escola, né? A gente marca, eu sei que a minha rotina é bem corrida, mas a gente acha um horáriozinho, né? Coisa rápida, não tem custo nenhum, eu só preciso do microfone, 40, 50 minutos de conversa,
né? É uma conversa, não é um puxão de orelha, não é uma coisa assim... eu tento passar isso de forma coloquial, uma linguagem fácil para os adolescentes. Levo esses exemplos que eu até expus alguns para vocês, para eles verem como é que é a situação, né? Porque isso sendo falado pelos pais, não vai entrar nisso, que vai dar problema para você. Às vezes o adolescente não leva tanto a sério, né? Meus pais não sabem nada disso. Mas para quem está lidando disso todo dia, né? De segurança pública, um delegado de polícia que lida com adolescente infrator, talvez, né, alguns vão levar a sério. E é isso que a gente espera. Mas a sua agenda tem compromisso? Ainda cabe escolas aqui para o final do ano? Que com certeza agora vai chover de escolas, né? Tem sim. Tem sim. É só a direção do colégio encaminhar um ofício bem simples, só solicitando, em termos simples, uma palestra e com um telefone que eu retorno em contato e tento agendar, encaixar aí no final do horário letivo, seja pela manhã, seja pela tarde, né? De preferência, o Fundamental 2 e o ensino médio, né? Fundamental 2, com muitos alunos fora de faixa, a média de idade, 14, 15, 16, 17 anos, é a média etária ideal para eu falar, né? Falar isso com criança de 10 anos já não tem tanta eficácia do que eu falar com um adolescente de 15, 16, 17 anos. Então, eu falando isso para eles, né? A gente espera poder fazer um trabalho preventivo e até ter menos trabalho no futuro, né? Porque se a gente consegue pelo menos por escola, né, sair de um roteiro que ele poderia tomar, eu já fico muito satisfeito. Você encara isso como uma missão? Eu pergunto isso porque seria muito simples você ficar na sua zona de conforto, no seu cargo de delegado, no seu birô, nas suas investigações. Você encara isso realmente como uma missão? Você fez uma pergunta que eu sempre falo. Eu acho que todo mundo da sociedade tem um pouco mais a fazer. Sair um pouquinho daquela zona de conforto, daquela caixinha, e fazer um pouco pelo social, né? Eu não tenho um talento, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei fazer quase nada que eu possa ajudar, enfim, não sou vinculado a nenhuma igreja. Então, o que eu me sinto útil, o que eu posso fazer pela população é isso, né? Como você falou, a gente podia ficar empedernido dentro de um gabinete e só sair para chutar uma porta, prender alguém e trazer de volta. Mas eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu posso ser útil à sociedade fazendo isso, né? Inclusive alguns outros colegas delegados estão começando a fazer isso também, né? Já me vieram perguntar alguma coisa e eu acho que todo mundo pode fazer isso. Agentes de segurança, pessoas de áreas correlatas poderiam fazer isso, cada qual à sua maneira, né? Eu não tenho formação pedagógica, não sou professor, mas com segurança pública é um tema que interessa, né, acaba interessando os adolescentes. Então, se isso é uma missão, eu acho que é, né? E fico muito feliz no final das palestras. Às vezes alguns adolescentes têm vergonha de fazer perguntas na frente dos outros, mas aí, terminada a palestra, ele chega para mim em off, vamos dizer assim, e faz uma pergunta e eu respondo, e muitos tiram fotos, muitos falam que querem ser policiais, né? Às vezes a pessoa mora numa periferia, num subúrbio violento, e quer ser policial, e você vê aquele policial indo até você, né? Eles não foram à delegacia porque é mais difícil, mas a delegacia de polícia ir até eles, né? É uma coisa, eu acho que causa uma certa surpresa e pode estimular, né, gerar uma semente interessante aí para esses adolescentes. Doutor Rafael, você me desculpe, mas porque assim, a humanidade ela foi educada para ter medo da polícia militar, medo da polícia civil, né? Isso está mudando, né? A gente vê, por exemplo, que tanto por parte da polícia civil como da polícia militar existem hoje profissionais mais humanos, né? Agora, também não pode deixar de fazer com que esse lado humano ele seja maior do que o lado da rigidez, porque às vezes as pessoas podem até abusar essa questão o policial, doutor Rafael, é tão humano que eu vou deixar de respeitá-lo, por exemplo. Existe o meu termo nessa relação? Exatamente, o equilíbrio, né? É a mesma coisa de eu prender um criminoso, sei lá, um homicida, um assaltante, uma pessoa de extrema periculosidade, ele está preso aqui na delegacia, né? Eu estou aqui, sei lá, estou lavrando o flagrante dele, ele cometeu um crime horrível. Aí se vem a mãe, a irmã, um filho desse cidadão, eu tenho que tratar mal essas pessoas? Não, né? Eu tenho que tratar bem e com profissionalismo todas as pessoas aqui. Só que eu acho que a maior arma que a gente tem, um delegado de polícia, né? Claro que pode haver um confronto, uma situação extrema, mas a maior arma que o delegado de polícia tem e o policial civil tem é a caneta, né? Eu posso ser muito rigoroso com ele,
no indiciamento, procurar provas para tentar condená-lo, e o juiz, o promotor vão fazer a parte deles, né? Claro que oferecer a denúncia e depois haver a condenação, e ele ser condenado há muito tempo, sair da convívio da sociedade por muito tempo. Então eu acho que a arma mais poderosa é a caneta, né? E assim, a gente tem que ser firme também, né? Se a pessoa está aqui colaborando, né? Se eu estou interrogando e ele está colaborando, eu vou tratar ele normalmente, com calma, com tranquilidade. Agora também, se a pessoa quiser brincar, ficar com folga, a gente tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso também. Tem a hora de falar, como você falou, tem a hora de falar grosso, a hora de ser rigoroso e a hora de tentar ser mais pedagógico, né? Um adolescente que está na escola, né? Eu ainda tenho esperança, então eu tenho que trazer essa mensagem de positividade. Agora, para aquela pessoa que já está no mundo do crime, eu tenho que ser rigoroso, né? E não tenho que alisar, como falam, né? A gente vai ser profissional, não vai extrapolar do nosso direito, né? Não vai abusar da nossa autoridade, mas a gente tem que ser rigoroso mesmo, com certeza. Depois que você voltou às escolas, você, no caso, você por exemplo, sentiu que facilitou a sua aproximação com a população, por onde você tem passado? Com certeza. Tem um termo chamado legitimidade social. A legitimidade social é mais ou menos o seguinte: a população se sentir próxima das forças de segurança, né? A pessoa ter, como você falou, as forças policiais têm uma certa resistência da população por uma questão histórica, né? Desde a época do regime militar, a polícia e outras instituições sempre foram muito truculentas. Isso, com a redemocratização, foi mudando aos poucos. Então é um processo lento. Então a polícia cidadã, a polícia que está junto aos bairros, fazendo aquela patrulha, né, trazendo segurança à população, essa sensação de segurança, tem a ver com essa polícia mais humana, mas ao mesmo tempo, na hora de ser, né, rígida, ela tem que ser. Isso de trazer, assim, porque tem adolescente que sempre viu a polícia como uma coisa só de coerção, né? Só de agressividade, de bater de frente. E se você for lá, né, quebrar um pouco esse paradigma, né, até um pouco da raiva das forças de segurança pode ser atenuada, né? Eu estou dando uma mensagem positiva, mas lá na minha mensagem positiva eu também digo quais são as consequências da atuação dos adolescentes, né? Que eles podem ser processados na delegacia de polícia até por coisas simples na escola, né? De quebrar uma carteira escolar. Eu falo que aquilo é um dano qualificado, que é contra o patrimônio público, né? Sai do bolso de todo mundo, inclusive dos pais deles, né? Falo a questão do bullying, né? Que é aquela intimidação reiterada, né, com alguém, estimulo inclusive eles a levarem a direção das escolas, qualquer situação dessa, porque a gente já sabe que tem muitos até suicídios por conta disso, a pessoa só fica calada e acaba se suicidando. Então eu levo isso para eles e falo das sanções também, porque tem como ser rigoroso. Quando tem um crime que envolve violência ou grave ameaça, eu peço internação mesmo. E até uma coisa simples, se o adolescente comete de reiteradas formas, por exemplo, ele furtou uma motocicleta, ele não cometeu um roubo, mas sim um furto. Mas se você furtar 10 motocicletas em um ano, eu vou pedir a internação dele, porque essa pessoa para a sociedade, ele não está de forma adequada, ele tem que ser isolado da sociedade, pelo menos por um tempo. O senhor fala nessa questão das palestras que o senhor já está realizando e que outros delegados também. Isso mostra que, além da repressão, a prevenção hoje é o caminho? A gente tem que prevenir, a gente tem que falar para eles as consequências, porque tem uma frasezinha que já escutei de muitos adolescentes falarem, que não dá nada, eu sou adolescente, não dá nada. Não é bem assim. Claro que você tem atos infracionais mais simples e atos infracionais mais graves. Se envolve violência ou grave ameaça, ou seja, um homicídio, um estupro, né, uma lesão corporal grave, um roubo, isso enseja a internação, sim. Sempre que eu posso, eu peço para internar o adolescente, né? Quem dá a palavra final é o juiz, né? E com o parecer do Ministério Público. Mas sempre que possível, que eu vejo que é uma coisa mais grave, eu peço a internação, sim, até às vezes que não é nem caso de violência ou grave ameaça, às vezes a pessoa está traficando demais, né, com armas, etc. Eu peço a internação, sim. Eu tento mostrar, inclusive,
que esse adolescente tem que ser internado não só para salvaguarda da população, mas para a segurança pessoal dele, porque tem adolescente que não está só ameaçando a sociedade, a cidade, e sim ele mesmo está correndo risco de ser morto. Então até isso o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Então assim que eu vejo um caso desse, eu peço a internação sim. Quando o senhor fala essa questão, e a gente já escutou também, que muitos dizem, não vai dar em nada. É porque muitas vezes eles acham nossas leis frágeis, ou foi uma falta de uma melhor divulgação do ECA? Olha, na verdade, o ECA, eu imagino, na minha opinião pessoal, que cumpre bem o papel dele, sabe? Só que ele tem que ser cumprido, tem que ser utilizado com rigor, né? Se a lei é utilizada da forma frouxa, vamos dizer assim, uma palavra meio dura, mas de forma muito branda, nenhuma lei vai servir, né? Se, por exemplo, eu interno uma pessoa, um adolescente, eu peço a internação para um adolescente que cometeu um homicídio, ele pode ficar por até 3 anos, né? Períodos de 6 meses, 6 períodos, 6 semestres. E aí, ao final de cada 6 meses, é dado um parecer lá da internação e o juiz decide se ele tem que permanecer internado ou não. E existem juízes, né? Em outras cidades, aqui não acontece, graças a Deus, mas em outras cidades, que com 6 meses, uma pessoa que cometeu assaltos e homicídios, já vão para a rua de novo, já vão para o semi-liberdade, já tem a progressão de regime. Então ele está aplicando o estatuto de forma branda, né? Agora tem outros juízes, que inclusive os daqui são muito competentes nisso, que são rigorosos na aplicação do estatuto. Então, para mim, o estatuto é completo. Agora, como é muitas vezes adotado de forma branda, aí a gente sente essa sensação de impunidade de não dar nada, né? Mas aí, se o delegado, o promotor de justiça e o juiz agirem com o mesmo pensamento de ser rigoroso com quem merece, aí esse pensamento que não dá nada vai caindo por terra. Aqui na região Seridó, nas cidades que o senhor atende, chegam muitas ocorrências com adolescentes ou mais com adultos? Tá na média, né? Em Mossoró tinha muito. Muito crime contra o patrimônio, muito assalto cometido por adolescentes em motocicletas, tráfico de droga, com muitos adolescentes sendo utilizados pelos traficantes. Em Mossoró tinha muito. Em Apodi, onde eu trabalhei, de forma mediana, e aqui também, né? Isso é muito importante, a atuação do Conselho Tutelar, como eu falei, do CREAS, do CRAS, né, da Rede de Proteção, né, as Secretarias de Assistência Social das Prefeituras, né. Quando o Conselho Tutelar é atuante, enxuga muito do nosso trabalho, né. E quando o Conselho Tutelar não é atuante, aí a coisa descamba para coisas mais graves e o trabalho da gente fica mais difícil. Graças a Deus, os Conselhos Tutelares aqui do Seridó, os que eu tive contato até agora, fazem muito bem o seu mistério e assim, trazem para a gente só o que extrapola. O senhor esteve, inclusive, o senhor foi também por muitos anos agente penitenciário federal, né? E o sistema penitenciário hoje recupera, por exemplo, porque a gente sabe que muitos adolescentes, ao se tornarem maiores de idade, eles acabam, infelizmente, continuando no mundo do crime, né? E acabam chegando, por exemplo, aos nossos presídios, penitenciários, enfim. Qual seria, na sua opinião, por exemplo, uma forma de recuperar essas pessoas realmente? Tem alguns pontos que eu queria falar nesse assunto. O sistema penitenciário federal, os presídios federais onde eu trabalhei, é um mundo à parte, né? Que eles ficam em celas isoladas, tem um custo muito alto, mas funciona perfeitamente bem, né? Nunca houve fugas, nunca entrou celular, e assim, as lideranças do Brasil, as maiores, né? Fernandinho Beiramar e outros tantos, vinculados a facções e criminosos assim, de alta periculosidade, ficam lá, custam caro, mas ficam isolados, né? Já os sistemas estaduais, né, não têm a mesma recursos, né? E assim, passam assim dificuldades grandes. Então tem que ter muita força de vontade, muito trabalho para fazer diferente. Eu tenho 2 exemplos muito bons de direção, né, de estabelecimentos prisionais que tentam fazer tentam fazer mais com um pouco que tem. Lá em Apodi, no CDP de Apodi, o diretor Márcio lá tem
umas atitudes muito interessantes, né? Ele consegue apresentar projetos, consegue recursos, corre atrás. Então tem o pessoal que faz artesanato, vassouras, e o CDP lá é bem organizado, a estrutura boa, porque ele realmente é uma pessoa proativa e corre atrás. E aqui no Pereirão também. O Pereirão estava num estado muito ruim, e eu conversando lá com o diretor de lá, e eles também conseguiram apresentar projetos junto ao Poder Judiciário, não esperaram as coisas cair, né, do céu, né? Então estão conseguindo aos poucos reformar as aulas lá, dividir, colocar grade em tudo, né? Então dessa forma a gente tem um mínimo. Agora, com relação à reabilitação, é muito difícil. Eu acho que o preso trabalhar, né, sair da ociosidade é o primeiro passo, né? Você imagina você estar 24 horas dentro de uma cela com outras pessoas ligadas ao mundo do crime sem fazer nada, né? Você vai conversar só sobre crime, só sobre vingança, só sobre facção, só sobre entorpecente. Então, se você ocupa aquele preso de alguma forma, né, eu acho que a coisa tem alguma chance de reabilitar. É claro que tem que ter a meritocracia, você não pode chegar e pegar todo mundo para trabalhar. Quem tivesse um bom comportamento, no meu entender, tinha que ter a oportunidade de trabalhar, né, receber pelo trabalho, né, diminuir a sua pena, né, que como tem previsto na lei de execução penal, né, e tentar aprender um ofício, né, porque muitos adolescentes, por exemplo, voltando por exemplo os adolescentes, eles vão para a internação e saem sem saber fazer nada, e eles têm uma instrução muito precária, né? Atrasados 2, 3 anos na escola, não tem nenhuma habilidade, não tem um curso. Então eu acho que poderiam ser feitas parcerias, né, com o Sistema S, com o Senai, com o Senac, cursos de marcenaria, de mecânica, para esse adolescente especificamente, esses adolescentes que tivessem um bom comportamento, porque podiam sair, voltar para a rua e sabendo fazer alguma coisa, sabendo ter uma atividade remunerada, ganhar seu dinheiro e não voltar para o mundo do crime. A mesma coisa os adultos, né? Saber um ofício, né? Você sair da cadeia sem saber fazer nada, você vai fazer o quê? Vai voltar para o mundo do crime, né? Muito simples isso aí. E também eu valorizo muito a atitude das pastorais carcerárias, né? De igrejas evangélicas e igrejas católicas, que muitos não, mas alguns detentos são salvos pela fé, né? Pessoas até irrecuperáveis conseguem ter uma virada na sua vida através da fé. Eu dou muito valor a essas pessoas abnegadas que vão nos estabelecimentos prisionais tentar, né, levar a palavra de Deus e conseguem salvar algumas almas realmente. Então você é daqueles que acredita na recuperação de um apenado? Eu sou muito realista. A recuperação é exceção. A regra é não conseguir recuperar. Isso são números, né? Quem dera que fosse o contrário, né? A regra fosse a reabilitação. Na verdade, eles ficam isolados, né? O sistema penitenciário devia ser para reabilitar. Hoje em dia é mais para isolar, né, da sociedade aquelas pessoas que são nocivas, né? E a reabilitação existe, a reabilitação tem que ser fomentada, tem que ser tentada, mas hoje ela é exceção. Dia, quem sabe, não vira regra. Essa reabilitação, na sua opinião, seria mais através do trabalho e do estudo, da educação? Estudo, trabalho e religião, né? São as três coisas. São os pilares. Eu acho, né? Não necessariamente as três juntos, mas muitas vezes a pessoa entra numa religião, se converte e vira uma pessoa de bem quando sai. Muitas vezes ele tem aula, né, lá dentro da penitenciária ou do estabelecimento de internação e conseguem até fazer Enem, conseguem, né, seguir aí por algum curso, alguma graduação. E também o trabalho, você saber um ofício, né? Essas três formas são esses caminhos possíveis para a reabilitação, que ainda é uma exceção, infelizmente. Doutor, aqui na sua sala está bem organizado, poucos papéis, significa que as demandas de investigação estão zeradas? Como é que é isso? Não, tem mais um bocado de papel ali no cartório, não. Eu vim para Parelhas e Jardim Siridó, agora no começo de abril, né? Estou há 3 meses aqui, e a gente ficou quase, acho que 1 mês e meio a 2 meses sem delegado aqui, né? O delegado Alex, né, que fez um trabalho brilhante, como eu tinha falado anteriormente, né? Foi para delegacia para DENARC de Mossoró, e até encontrarem alguém com perfil adequado demorou 1 mês e meio a 2, né? Quando eu aceitei esse desafio, ficou um pouco da demanda represada, né? 1 mês e meio ou 2 de inquéritos, né, sem andamento e tal, e a gente nesse primeiro mês fez uma correria muito grande, né, quase que um mutirão para tentar colocar as coisas em dia. Hoje as coisas estão razoavelmente sob controle, né? Eu acho que é quase impossível uma delegacia estar zerada, né, ou estar
em dia, vamos dizer assim. Tem sempre alguns inquéritos mais complicados, algumas situações que a gente não tem como seguir no momento, né? A gente, quando tem que investigar, tem que trabalhar com informações, às vezes as informações acabam, né? E a gente tem que ficar com aquele inquérito em stand-by até aparecer uma nova informação, né? Por isso que a gente falou no primeiro bloco da importância que é a participação da população, né? Trazer informações, trazer esclarecimentos, né? A gente não está com os olhos na cidade todo, o tempo todo, então às vezes acontecem ilícitos aí na zona rural, em locais distantes, ermos, sem filmagem, sem a polícia estar perto. Então a gente precisa da ajuda da população para tocar esses inquéritos e ficar com menos volume de papel, né? O Brasil tem assistido nos últimos tempos um crescimento bastante significativo, lamentavelmente, da violência contra a mulher. Ele já sabe que muitos dos casos, essa violência acontece dentro da própria casa, tendo como principal acusado aquela pessoa com quem a mulher jurou, por exemplo, amor eterno, e vice-versa, enfim. Aqui na nossa região, nos municípios onde você atende, também existe muita violência contra a mulher, e qual a sua avaliação sobre isso? Olha, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Como a gente está tendo poucos crimes, vamos dizer, ocorrências, flagrantes aqui na região, eu tenho relatado muitos inquéritos que se iniciaram através de um boletim de ocorrência, né? E alguns também por flagrante, mas de violência doméstica. Eu tenho relatado, eu acho que quase metade dos inquéritos que passaram por mim nesses 3 meses, quase metade é relacionado com violência doméstica, né? Desde violências físicas, né? Com agressões, lesões corporais comprovadas através de exames traumatológicos, médicos, até em violências de ameaça, de importunações, né, problemas. A violência não é só física, né? A violência pode ser física, sexual, psicológica, financeira, são vários. A Lei Maria da Penha fala de vários tipos de violência. Isso tem acontecido muito aqui na região, muito. E aí eu, aproveitando a oportunidade, falo para quem for vítima de violência doméstica pelo seu companheiro, seu marido, não se deixe calar, né? Vá à delegacia de polícia, se for o caso, ou se for uma coisa urgente, ligue para o 190, né? Solicite a atuação da polícia militar ou a polícia civil, porque isso não pode passar impune, porque isso não acaba, né? Se uma vez a pessoa é agredida e não fala nada, não vai ser a última vez, possivelmente. Infelizmente, no interior tem essa cultura, né? A cultura machista, de que a mulher é propriedade do homem, né? O homem pode fazer o que quiser com a mulher, pode fazer todo tipo de terror psicológico, né? Ameaçar, xingar, menosprezar, humilhar, né? E a mulher tem que se submeter a isso. Então isso é um pensamento antigo. Eu sou de uma capital e vejo muito isso no interior. Infelizmente acontece muito, né? Não digo que seja uma regra, mas acontece bastante. E muitas mulheres acabam se submetendo a isso, seja por a questão da manutenção da família, a questão dos filhos, dependência financeira, né, pelo companheiro, pelo marido, e isso tem acontecido demais. Até onde vai o papel de uma delegacia numa situação como essa? Olha, tem casos e casos, dos mais simples aos mais complexos, e para cada caso a gente tem que achar uma solução. Acontece, muitas mulheres vão à delegacia e dizem assim: olha, me separei do meu companheiro, do meu marido, e assim, ele não está batendo em mim, não está me ameaçando de morte, mas está me importunando, está me seguindo, né? Está falando aí para amigos, para pessoas incomuns, me xingando, dizendo que eu não presto, dizendo isso, aquilo, inventando qualquer tipo de difamação. E tem casos que eu até mesmo, quando é mais simples, é claro, eu chego para a mulher e falo: que solução você quer que eu dê? Aí eu apresento vários caminhos. E eu tenho feito lá em Parelhos, né, tomo a liberdade de dizer, e casos mais simples, é claro, onde não há agressão, né, claro, mas eu tenho reunido com as pessoas, eu tenho feito como se fosse uma audiência de conciliação informal, né, eu junto o agressor, né, o marido, o companheiro e a companheira, e converso, né, procuro ouvir cada uma das partes, né, uma parte respeitando o espaço da outra, e aí eu vou dar aquele puxão de orelha, entre aspas, eu vou alertar dos efeitos, né, jurídicos, dos efeitos penais daquela atitude dele, né? Por mais que ele não tenha agredido, por mais que ele não tenha ameaçado de morte ou coisa mais grave, mas está seguindo, está importunando, está
sem aceitar o fim do relacionamento, xingando, inventando que a mulher tem um namorado, que traiu, que não sei o quê, né? Isso aí pode ser enquadrado em vários outros tipos penais, né? Crimes de menor repercussão, mas que vão causar um constrangimento, né? Que vai para o Poder Judiciário, às vezes tem que pagar, às vezes uma transação penal, às vezes a pessoa tem até dificuldade financeira, vai ter que pagar um valor, uma prestação pecuniária também, ou um serviço à comunidade. Então eu alerto que aquilo ali fugiu do controle, que eles estão numa delegacia e que aquilo ali ou para daquele imediato momento, ou que eu vou colocar no papel e ele vai responder pelas sanções penais cabíveis, né? Isso nos casos mais simples. Agora, se houver ameaças, a pessoa se sentir ameaçada, se sentir assustada, for agredida, aí não tem conversa, a gente tem que colocar no papel mesmo, tem que punir exemplarmente, porque se não há uma punição, aquilo ali vai continuar ou até piorar, né? Porque existe uma escalada na violência doméstica. Você começa humilhando, xingando, depois daqui a pouco você está ameaçando, daqui a pouco você está batendo, daqui a pouco você está realmente batendo com bem mais força, quase matando, às vezes até estuprando, né, cometendo uma violência sexual, um sexo não consentido e até matando, né? Infelizmente chega ao ponto de haver um feminicídio, uma morte resultante de você não ter cortado aquilo pela raiz, né? Às vezes a própria agredida vai deixando a coisa virar uma bola de neve. Muitas mulheres, elas procuram a delegacia de polícia, denunciam seus companheiros e depois retiram a queixa, né? O processo, no caso, hoje em dia, de acordo com, se esteve equivocado, me corrija, ele não se encerra mais por aí, né? Ele tem continuidade, né? Sim, nesses casos de agressão, né, casos que envolvam violência ou grave ameaça, né, e esse inquérito segue, né? Se a gente tiver prova da materialidade, né, o exame traumatológico que aponte uma lesão, um hematoma, não tem como voltar atrás, né? Tem que ser levado adiante, né? Lá na frente, na instrução, quando se for intimado, ela pode até falar que, enfim, que nunca mais houve, que nunca mais ocorreu, mas a agressão foi feita e não pode se voltar atrás nesse caso, né? Ela, a partir do momento que ela pede as medidas protetivas, representa, né, pela ação, é uma coisa, é um caminho sem volta e é o caminho correto, né? A gente, como eu falei, quando é uma coisa mais simples, dá para conversar ainda, tentar-se uma forma alternativa, né, menos danosa, mas quando há uma agressão, aquilo ali tem que seguir adiante, né? Infelizmente existem muitas mulheres que dependem financeiramente e emocionalmente do companheiro e aí ficam nessa sinuca. Muitas vezes a própria família coage ela a voltar atrás e dizer que está tudo bem, mas é difícil, né? Infelizmente, em cidades menores, principalmente a cultura machista, a mulher não pode ter iniciativa de separar do homem, né? A gente vê que o homem se separa da mulher por N motivos, por ter arrumado outra, enfim, a mulher se conforma e fazer o quê, né? Se chateia. Mas se a mulher toma iniciativa de se separar do homem, né, ela pode ter sofrido o casamento todinho, ele ser uma pessoa, um marido ruim, pode bater nela, mas se ela se separa, se a mulher tem a iniciativa de se separar, já se surge um bocado de especulações de ter outro homem, e o homem não aceita, né? Ele fica, entre aspas, mal visto, é uma coisa meio ridícula, mas acontece. E aí ele vai importunar ela de todo tipo de forma, né? Coloca os filhos no meio, às vezes existe alienação parental. Então isso tem que ser uma mudança de pensamento, né? Ninguém tem que estar junto, como eu falo na delegacia. Se não está bom para os dois, não tem como continuar. Um dos dois pode amar 1 milhão, mas se o outro não amar, ninguém ama por 2 pessoas. Então a pessoa tem que seguir a sua paz. Se você não está em paz no seu relacionamento, seja o homem, seja a mulher, a melhor coisa é separar e cada um viver seu caminho, né? Levando em consideração parelhas, como é que termina a maioria dos casos de violência doméstica que chega na sua delegacia? Se resolve, por exemplo? Se houver agressão, eu realmente conduzo o inquérito, né? E regra geral, né, se tiver provas da autoria e materialidade, eu indicio e encaminho para o Poder Judiciário, né? A prisão, por exemplo, não seria uma atitude que talvez
despertasse até um certo medo da pessoa voltar a agir? Pois tem, porque na verdade todo procedimento se inicia de duas formas. Seja, se ela vem lá e registra o boletim de ocorrência, né, de uma agressão, por exemplo, cometida na véspera, na antevéspera ou algum tempo atrás, já é um processo que a gente inicia com o boletim de ocorrência, a gente faz uma portaria, ouve as pessoas, todas as partes, testemunhas, se for o caso eu indicio, mando para o Poder Judiciário e lá na frente pode o juiz, dependendo da gravidade, solicitar um mandado de prisão ou coisa do tipo. O judiciário hoje é mais rápido em atender vocês em relação a esses casos? Bem eficiente, inclusive existem previsões legais, né, de atender até em 48 horas esses tipos de pedido de protetiva, né, e a prisão é analisada de imediato pelo juiz ou juiz plantonista, né. Uma outra forma de iniciar-se esse fluxo é no caso do flagrante delito, ou seja, se a mulher está sendo agredida ou coisa parecida, telefona para a Polícia Civil, Polícia Militar, e ele é preso em flagrante. Aí nesse caso, né, se for um caso de agressão, eu particularmente nem arbitro fiança, né. Eu lavro o flagrante, né, pela lesão corporal, se for o caso, né, encaminho para o juiz, aí o Poder Judiciário, se ele não tiver antecedentes, via de regra, né, se não for de alta periculosidade, concede a liberdade provisória, mas aí ele fica 1 dia, 2, 3 preso, né, e isso tem um efeito pedagógico, né, às vezes é uma pessoa que não tem envolvimento com atividades ilícitas, né, e perdeu a cabeça, estava embriagado e bateu na mulher, fica 2, 3 dias preso. Isso dá um choque, um chacoalhão grande na vida dessa pessoa. Então a gente espera que isso funcione, né, para ele nunca mais querer se envolver numa situação parecida. Doutor Rafael, se o senhor fosse mulher e fosse agredida pelo seu esposo, o senhor se sentiria, digamos assim, tranquila em chegar a procurar uma delegacia e ser atendida por uma equipe de homens? Olha, em Natal a gente tem delegacias especializadas no atendimento à mulher, né? E em Mossoró também. E nessas delegacias existe todo um cuidado, né? Inclusive de servidores do sexo feminino, né? De agentes e escrivães mulheres atender, né? Tem a sala rosa em algumas delegacias, né? E inclusive tem um plantão agora em Natal, 24 horas só para crimes de gênero, né, envolvendo violência doméstica. Então aí se pode, né, ter um atendimento mais humanizado, né, mais particular, da mulher se sentir à vontade e etc. Infelizmente nas delegacias do interior muitas vezes a gente nem tem servidor do sexo feminino e não tem estrutura para isso, né? Como eu gostaria de ter, por exemplo, uma sala com um psicólogo, um assistente social para escutar uma criança vítima de violência, né? De ter uma servidora e, sei lá, também uma pessoa da área da psicologia para atender uma vítima de violência doméstica. Felizmente a gente não tem essa estrutura, a gente tenta compensar isso com, assim, uma oitiva bem humanizada, né? Eu não vou escutar uma vítima de violência doméstica que está fragilizada frente à situação de uma forma que eu escuto uma pessoa acusada de um crime ou uma testemunha qualquer, né? Eu procuro não ser neutro, procuro, né, tranquilizar a pessoa, e se a pessoa se sentir coagida ou se sentir desconfortável de estar prestando aquele depoimento, a gente tenta fazer trabalho um pouco até de psicólogo, né? O policial acaba sendo um pouco de tudo, mas a gente tenta trazer tranquilidade à pessoa, explicar o que pode acontecer, se ela não levar isso adiante, se ela se omitir em relação à denúncia. Então a gente tenta deixar essa vítima, essa pessoa à vontade, inclusive as testemunhas que muitas vezes não querem se envolver, né? A gente fala que pode acontecer uma coisa pior e a pessoa não pode se omitir frente a isso. Então a gente tenta fazer um pouco de tudo. A gente nota que o senhor tem essa preocupação, mas o senhor solicita isso também de sua equipe? Sim, sim. Que tem esse trabalho? Na verdade, quando tem uma oitiva assim, um pouco mais delicada, eu peço para fazer pessoalmente, entendeu? Seja de, por exemplo, um acusado de um crime, porque um delegado de polícia não pode dizer, você fez? Não, não fez, pronto. Você tem que ter uma forma de perguntar, né? Dificilmente a gente obtém uma confissão tratando com neutralidade, né? Claro que a gente vai respeitar a pessoa, não vai, né, extrapolar do nosso poder, mas a gente tem uma forma de falar para cada pessoa, seja um interrogado, seja uma testemunha, seja uma vítima, né, de violência. Às vezes a gente escuta um adolescente, né, às vezes a gente tem que escutar
com apoio às vezes, muitas vezes do CREAS, uma vítima de violência, uma criança, né? Então eu solicito ao CREAS um psicólogo, um assistente social, né, uma parceria para a gente poder fazer uma abordagem mais lúdica. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de tratar cada caso com suas especificidades, né? Quando é uma coisa mais delicada, eu avoco para mim e eu mesmo faço essa oitiva. Então, no caso, na sua opinião, o fato de não termos aqui na nossa região, por exemplo, delegacia, aliás, até temos CAICO, mas que infelizmente está fechada desde aquelas ações violentas, acho que 2018 e 2017. O fato de não termos, por exemplo, equipe feminina, isso acaba não atrapalhando, por exemplo, o fato, não intimida das mulheres procurar a delegacia? Eu acho que não, né? Eu acho que todos os delegados aqui do Estado e as equipes de policiais, a gente conhece a lei, né? A gente, por mais que não faça reciclagens periódicas, né? Que eu acho que inclusive falta um pouco disso, principalmente para quem é do interior, mas a gente tem sensibilidade de ver a situação de cada um, e principalmente no interior, onde muitas pessoas se conhecem, né? Então, às vezes, até um vizinho, um amigo, né? E eu imagino que todo policial, ao se deparar com uma situação de violência, onde a pessoa está fragilizada, ele vai ter um cuidado especial e tranquilizar a pessoa, oferecer um copo d'água, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Que bom se a gente tivesse uma equipe multidisciplinar em cada delegacia. E eu não me constranjo em pedir, se for o caso, né? Se eu notar que é um caso muito específico, muito delicado, solicitar junto à prefeitura, à Secretaria de Assistência ou quem quer que seja, um psicólogo, um assistente social, para me apoiar lá, e as prefeituras sempre atendem esse pleito. Hoje o número de ocorrências, seja na Delegacia de Parelhas, de Jardim, que atende também outras cidades, o maior número de ocorrências está dentro dessa violência? Ou tem outras que são maiores? Em Parelhas, com certeza. Eu acho que nesse tempo que a gente teve poucos flagrantes, eu relatei muitos processos que estavam, não vou dizer parados, mas estavam aguardando o relatório final. E eu, quase metade, eu não tenho um número para te dizer, mas quase metade se referia à violência doméstica. E casos muito parecidos. Qual é o caso clássico? O companheiro ou marido, né, quando bebe, se altera, né, e qualquer coisa que a mulher for falar, chegou tarde em casa, a mulher for reclamar, ele se altera, agride, xinga, né, e com filhos vendo, né, crianças vendo a situação de violência, que é muito traumático, né, para uma criança principalmente, né, e bate, e alguém liga, um vizinho liga para o 190, liga a polícia militar, vai lá e conduz a delegacia, né. E é mais ou menos isso. E o que a gente mais escuta também o alcoolismo, é bem, vamos dizer, determinante nisso aí. O que a gente mais escuta ele é uma pessoa boa, mas quando bebe, né, perde o controle. E aí a gente vai, como eu digo, muitas vezes na delegacia, para a pessoa, né, para o agressor. Rapaz, tem problema na vida que a gente não resolve estando bom. A pessoa bêbado vai querer resolver alguma coisa na vida? Né? Resolver um problema íntimo, de conjugal, um problema financeiro, um problema com algum desafeto. A pessoa bêbado acha que vai conhecer, a pessoa com senso nenhum, né? Bom senso nenhum de estar alcoolizado, vai resolver um problema? Claro que não vai. E muitas pessoas, depois que bebem, querem resolver os problemas mais complexos e dá no que dá, né? Violência e outras coisas. O senhor é contra ou a favor a flexibilização das armas? Olha, aí é uma posição extremamente pessoal. E eu acho que eu sou minoria nas forças de segurança. Eu acho que quem tem treinamento e capacidade para portar arma de fogo é força de segurança, é policial. Eu acho que o dito cidadão de bem pode ter até muito boa vontade, pode se sentir fragilizado frente à violência, mas utilizar uma arma não é igual utilizar um estilingue, né? Imagine você, um cidadão de bem que fez todos os treinamentos, que tem uma pistola, está portando uma pistola, faz de conta que o porte foi liberado, e ele está numa fila de uma lotérica, certo? E foi abordado por um meliante, e ele foi muito rápido e conseguiu reagir, e aí o meliante nunca atua sozinho, aí tem uma pessoa dando a cobertura e vai e mata ele, né? Ou quem sabe até não mata mais gente ali, né? Tiroteio uma coisa. Então eu acho, na minha opinião, né, respeito quem pensa de forma diversa, vai virar um verdadeiro bang-bang, né? A gente não pode se comparar com países desenvolvidos, com mentalidade desenvolvida. Eu não estou sendo colocando o Brasil com nenhum tipo de estigma de vira-lata, mas eu acho que a gente não tem
controle emocional para andar armado na rua, né? Nessas discussões de trânsito, né? Onde as pessoas perdem a cabeça, vai ter muito tiro. Nesse caso de violência doméstica, meu Deus do céu, todos esses autores de violência doméstica, 90% não tem passagem pela polícia. São pessoas, vamos dizer, brutas, né, como se diz, e que bebem, são ignorantes, são violentos, mas não são pessoas que cometem ilícitos. Então imagine cada um desses com a arma em casa, né? Como é que vai ser? A mulher vai pegar antes a arma para matar ele? Eu acho que não vai ser uma boa solução, né? E com relação, isso é o porte, em relação ao posse de você ter essa arma em casa, eu acho que não resolve também muita coisa, a não ser para a área rural, quem tem, né, sítio, fazenda. Mas você mora na área urbana e você tem uma arma em casa, a minoria das abordagens às casas, às residências, é pulando o muro e assaltando assim. Geralmente é na entrada e na saída de casa. Então, se você tem uma arma dentro de casa e você é abordado na entrada ou na saída de casa, você vai ser feito o arrastão e vão levar sua arma, inclusive. Então, eu acho que não resolve. Isso é uma posição pessoal minha, né? Como eu falei, as forças de segurança, eu acho que eu sou até minoria, né? Nessa minha visão progressista do tema, mas eu acho que tem que ser debatido, né? Tudo que for decidido que mexer com o cotidiano da população tem que ser debatido à exaustão, tanto pelos nossos políticos, né? Deputados e senadores, quanto a população. Hoje a população ainda, apesar de ser um tema bem equilibrado, ainda não se sente à vontade com essa flexibilização, né? Foi feito uma pesquisa recente e a maioria apertada ainda, mas ainda a maioria que não quer essa flexibilização, e eu vou com a maioria. Inclusive fizemos até no nosso blog semana passada essa pesquisa e o Seridó aqui realmente respondeu de que não é interessante. Muitas das pessoas que responderam a nossa pesquisa diziam o seguinte, que ter armas em casa pode ser uma sensação de segurança, mas que ela não queria ter uma arma em casa. Como é que se explica isso, né? Pois é, porque uma arma, para quem nunca pegou, uma arma é uma coisa, né, que mete um pouco de medo. E eu vou dizer, uma arma requer muitos cuidados, muitos cuidados. Você se sente seguro com a arma? Eu vou para todo canto armado. Mas você se sente seguro com ela? A arma lhe traz segurança? Me traz. Para mim me traz, porque eu sou treinado para isso, porque eu trabalho na área de segurança pública, né? Se eu não fosse da área de segurança pública, se eu fosse um jornalista feito vocês, eu não teria a mínima vontade de ter uma arma de fogo. A mínima. Porque eu não saberia utilizar corretamente, eu não teria o reflexo policial, porque, um policial, ele vai para um restaurante, ele nunca se senta de costas para a rua, né? Um policial, quando vê alguém se aproximando, ele olha sempre a linha de cintura da pessoa, para ver se tem algum volume. Um policial tem a visão periférica de jogador de futebol, você está vendo o que está acontecendo para o lado. Então isso a gente adquire com anos de polícia. Não é sua arma, então. Né? Então um cidadão que pode fazer um curso de tiro, atirar super bem, ele vai ter todos esses cuidados no dia a dia dele? Não. Muito difícil, pode ser alguém que tenha, mas isso é muito difícil. Para mim, a arma é uma extensão do meu corpo, né? Eu estou vestido, eu estou com minha arma, porque eu preciso, né? Para minha profissão. Eu vou à esquina, eu estou armado, porque faz parte da minha profissão. Não que eu tenha tratado ninguém mal e eu tenha inimigos, mas tem gente que sabe que quer fazer mal a pessoa, porque a pessoa é da segurança pública, né? Por mais que seja um bom profissional, que tenha feito só o seu serviço, mas por ser da segurança pública, né, dá um certo status, né? Matei um policial militar, um policial civil, um delegado. Então a gente anda com essa arma e eu me sinto seguro 100%, ninguém está no mundo, né? A gente pode morrer até de um raio, mas eu, sem a arma, pelo menos aqui na região onde eu atuo, eu não vou para canto nenhum. Então, na sua opinião, isso tem que ser muito bem debatido, analisado para uma decisão final? Com certeza, com certeza. Eu acho que tanto argumentos técnicos como a vontade do povo tem que ser levada em consideração, né? Eu acho que se a gente valorizasse mais nossas forças de segurança, investisse em inteligência, equipasse bem nossas polícias, quem teria que fazer a segurança da população seria só a polícia e não cada um por si, Deus por todos. O senhor está precisando de mais recursos, de melhores condições para trabalhar? O senhor está satisfeito com a equipe que o senhor trabalha, Parelhas, aqui em Jardim Seridó? O que é que precisa para que o delegado, doutor Rafael, possa realizar um trabalho mais eficiente nas cidades? A gente precisava de um pouco mais de estrutura nas delegacias, né? Infelizmente, eu não vou mentir que a gente trabalha em 2 delegacias que não são as melhores, mas também não são as piores do estado. Mas a gente precisa de um pouco mais de estrutura, né? De manutenção. Infelizmente, para a gente que está longe de Natal, manutenção
nas delegacias é bem precária, né? A gente meio que improvisa um pouco, pede aqui, pede ali, né? Pede ao Estado, mas realmente demora, é uma coisa muito burocrática, né? Então, assim, as delegacias estão em um estado de conservação razoável, podiam estar melhores, né? O efetivo que a gente tem é pequeno, mas é muito qualificado, né? Minha equipe é muito boa. Eu até quando saí de Apodi com um pouco de receio, né, de mudar de vida, né, mudar de delegacia, mudar de região, mas eu acho que eu fiz uma escolha muito acertada, né? Moro em Parelhas, gosto muito da cidade, né? Tenho muita simpatia aqui por Jardim Seridó também, né? E minha equipe é muito boa, comprometida, né? Moram na cidade, é muito bom a pessoa trabalhar com pessoas que moram na cidade, porque a pessoa está fazendo não só pela cidade, mas como sua própria comunidade, sua família, né? Dá uma motivação a mais. Minha equipe é muito boa, é diminuta, na verdade, né? A gente espera que com esse novo concurso a gente consiga um incremento de pessoal. E recursos materiais a gente precisa, como eu falei, eu fui solicitar à Secretaria de Segurança, né, um veículo alto, né, do tipo caminhonete. Eu tenho esperança que agora, nesse para que semestre, o veículo chegue, né? Não, vai chegar, não é possível. Chegar, a gente faz a cobrança. Pois é, meu nome está na fila de espera, né? O nome da delegacia está na fila de espera, porque a gente precisa, né? A área rural, a gente precisa de um carro alto, né? São terrenos íngremes, né? A gente com Gol, às vezes não faz a cobertura correta, né? Mas fora isso, está tudo dentro da média, né? A gente não pode reclamar muito também, que a gente sabe que a situação financeira do Estado é bem difícil. Doutor Rafael, nós queremos aqui agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar hoje do nosso Mesa Redonda, desejar sucesso no seu trabalho, colocar aqui o Sistema Rural à disposição da delegacia e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bem, queria divulgar o telefone aqui das delegacias, né? Eu tenho anotado aqui que eu ainda não decorei, mas de Parelhas é 3471-2501 e a delegacia de Jardim Seridó 3472-5797. De segunda a sexta eu me encontro na delegacia de Parelhas, né, no horário comercial, e toda quarta-feira é exceção, né? Quarta-feira eu estou aqui em Jardim Seridó. Nos horários em que a delegacia não funciona, por exemplo, à noite, em finais de semana e feriado, as ocorrências são encaminhadas para o plantão de Caicó, né? O plantão regional de Caicó, que funciona nos horários em que as delegacias municipais estão fechadas, porque a gente, filho de Deus, tem que dormir, tem que descansar também, tá certo? Ok, então a gente agradece e o senhor dá conta das 5 cidades, né? Estamos correndo com isso, né? Estamos correndo, então a gente atende na medida do possível, tentando dar um retorno à população. Qualquer pessoa que precisar falar com a equipe policial, falar comigo pessoalmente, eu atendo. Eu brinco até que eu só não atendo bêbado e louco, mas se a pessoa não for louco nem estiver bêbado, eu atendo no gabinete, né? Tento dar uma solução para os problemas, né? A gente trabalha com isso, né? E quando a gente consegue achar uma solução para um problema, é uma satisfação muito grande. Por isso que eu amo o que eu faço. Então nós que fazemos o Mesa Redonda, parabenizamos o Dr. Rafael e toda a sua equipe pelo trabalho, e como o Marcos disse, estamos à disposição e a gente agradece. No próximo sábado a gente retorna com mais um Mesa Redonda.